Então, agora voltando do cinema, acabamos de voltar da estreia de Rambo 5, agora quinta-feira. No caso, o filme mais sanguinolento, violento, surpreendentemente da franquia, assim, mesmo para o Rambo. Pois é, acabamos de voltar. Pessoal, a gente assistiu o Rambo 5, cara. Pra gente, isso aí, pra mim, isso é muito nostálgico, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir Rambo no cinema, assistir Rock Balboa no cinema. Eu lembro como foi bacana, assim, sabe? Assistir Rock Balboa. Tu sentar no cinema e falar, cara, aquele filme que tu viu já na sessão da tarde. O primeiro filme que eu assisti foi um filme do Sylvester Stallone. E de repente ter a chance de assistir no cinema foi maravilhoso. E hoje foi algo muito parecido. Assistimos Rambo, sabe? Tipo assim, Rambo. Eu era criança vendo Rambo e tava lá, né? Assistindo um filme do Rambo no lançamento. Era o quinto filme da franquia agora, né? Ah, Foi alguns anos atrás que a franquia já tinha sido retomada com o Rambo 4, que ele já estava um pouco mais velho. Agora o Sylvester Stallone em si já é um cara de 70 anos, né? Ah, o que temos pra falar sobre o filme? Eu não sei por onde começar pra falar sobre esse filme. Pois é complicado a gente começar já falando sobre um determinado tom, né? Falar sobre esse filme sobre um determinado tom, que fica parecendo que nós estamos nos especializando em criticar filmes clássicos, né? Mas na verdade a gente está aí assistindo uma onda, uma safra, uma sequência de filmes consagrados, né? Filmes ou na qualidade de continuação de filmes consagrados ou de remake de filmes clássicos. É o que mais tá saindo agora, inclusive, né? É que, na verdade, o cinema entendeu que isso aí dá dinheiro, né? Dá dinheiro, porque quem já assistiu, os fãs de carteirinha das franquias mais conhecidas, década de 80 e 90, vão no cinema porque querem ver, querem ter essa chance. É o nosso caso, né? De assistir, a oportunidade de assistir Rambo. Pô, cara, assistir Rambo do cinema. E a gurizada que tá aí agora, né, com seus 14, 15, 16, não era caso de Rambo, porque Rambo é classificação de 18 anos. E Foi, muito bem feita essa classificação, inclusive. e então, assim, a gurizada de agora quer assistir esses filmes também, né? Isso aconteceu com o Boneco Assassino, Brinquedo Assassino, com Brinquedo Assassino. A gente assistiu agora com o outro que a gente O assistiu. Halloween. Halloween também a gente tinha assistido. Aconteceu também com o Rei Leão. Esse filme que o último que nós assistimos foi It, né? Sim, It Mesmo depois, esquema e segunda tal. parte. Exatamente. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Rambo, tá? Nós nem conversamos ainda. Faz mais ou menos uma meia hora que nós saímos do cinema, não falamos sobre o filme, nós combinamos que nós não falaríamos sobre o filme, justamente para que fosse mais genuíno o vídeo, para que nós pudéssemos gravar e vocês pudessem sentir um pouquinho melhor a nossa opinião, quem sabe até mesmo a nossa divergência sobre alguns É, pontos. porque quando tu conversa com alguém sobre um filme previamente, tu meio que faz com que os dois tenham a mesma opinião. Vocês começam a entrar em consensos. Exatamente, a gente acaba contaminando a opinião um do outro, né? Bom, eu vou falar para vocês, eu sou fã do Sylvester Stallone, para mim é o maior ator que já gravou um filme de ação, né? Então, acho que todo mundo, tipo, é Sylvester Stallone, um abismo e o resto, então para mim é muito complicado, né, fazer uma crítica em cima de um filme do Sylvester Stallone, principalmente Rambo ou Rocky, tá? É difícil ter um filme do Sylvester Stallone ruim, inclusive. Tipo, feito realmente pelo Sylvester Stallone. Não, ele teve um período de alguns filmes ruins ali, pós Daylight, ele fez uma sequência de filmes ruins, né? E ele ressurgiu com Rock Balboa, mas vamos falar um pouquinho, vamos concentrar então em Rambo. Rambo é um filme, é uma continuação, que de continuação não tem nada, né? Ele não é um filme do Rambo, vamos falar dessa maneira. Ele é um filme que o personagem, ele está ali, mas ele é muito mais o Rock do que propriamente o Rambo. Isso fica muito claro nas falas, né, do John Rambo, né, as falas hesitantes, né, monossilábicas, sabe? O Rambo nunca foi de falar muito, né? Sim. Nos outros três filmes, o Rambo nunca foi de Ele falar falava bastante com o Trautmann e só, e, né? e- e o necessário ainda, né? Só que o Rambo, mesmo falando só o necessário, ele sempre falava com confiança, com convicção. Ele nunca hesitava naquilo que ele dizia. Quem fazia isso era o personagem do Rock Balboa na franquia Rock Balboa. E nós temos muito de Rock Balboa nesse Rambo. Não quer falar nada Não. sobre isso? Pessoal, assim, ó, eu vou dizer pra vocês, eu que sou, como eu falei já anteriormente, uma pessoa que me ocupei por muito tempo assistindo filmes do Sylvester Stallone, eu digo pra vocês, Rambo, infelizmente, é um filme é, que foi montado através de uma colcha de retalhos de outros filmes, tá? Nós falamos isso há pouco tempo de outros filmes que nós analisamos, mas Rambo isso é muito clássico. Desculpe, muito claro, tá? E eu vou dar os elementos. Primeiro, a história em si, tá?
A história se passa com o Rambo vivendo no seu rancho lá, a princípio vivendo com a cunhada, né? Na verdade, apenas dividindo o espaço com a cunhada e com a sobrinha neta dele, tá? Então tudo estava indo muito bem, até que a menina quer conhecer o pai, que ela não conhece, decide ir por México, e lá onde tudo acontece. É uma história muito parecida com a história de Jet Carter, tá? A história do filme, aqui no Brasil foi distribuído como O Implacável, é a mesma história, tá? Então é a mesma história, é a história de vingança, a história de ele ir atrás No Jet Carter era a filha do irmão dele, se eu bem me lembro. Não, mas convenhamos que, tipo, muitos dos filmes de ações, muitos, mas muitos dos filmes de ações são esse negócio de uma guria, que é normalmente a filha, a neta, a sobrinha do protagonista, é raptada, e daí ele vai lá ter que resgatar ela e batalha contra um mundo parecendo ser um exército sozinho. Mas no caso dos filmes do Sylvester Stallone, isso é uma coisa mais preocupante, porque, primeiro, ele já fez um filme assim. Jet Carter é assim, tá? É exatamente isso, tá? E segundo, há cerca de 8 anos, eu acho que um pouquinho mais de tempo atrás, o Sylvester Stallone estava envolvido no remake do Desejo de Matar, filme consagrado, feito originalmente por Charles Bronson, que era isso também, né? Tipo, criminosos que iam lá, uma gangue que matava, no caso do Desejo de Matar, matava a mulher do Charles Bronson, a filha dele, e ele depois, através de uma condição de buscar se vingar, ele vai lá e toca o terror e mata todo mundo. É assim que funciona o Desejo de Matar. E como o Sylvester Stallone estava envolvido neste remake, eu acredito que em algum determinado momento, antes dele abandonar, porque depois ele abandonou o projeto, né? Ele deve ter pensado, falou, cara, eu vou fazer Rambo. Eu vou pegar essa história e vou fazer a última parte do Rambo. Vou montar aquilo que eu faria nesse remake. Eu vou encerrar a minha franquia, da minha segunda franquia de maior sucesso. Para alguns, a franquia de maior interesse. Mas não dá para negar que Rock Balboa foi muito mais bem sucedida do que Rambo. Sim. Mas Mas tem muito mais gente que entende de Rambo do que de Rock Balboa atualmente. Qualquer coisa que tu fale sobre Rambo, eles vão comparar com, sei lá, Chuck Norris, com, sei lá, o Exterminador do Futuro. pessoal, então assim, ó, é um filme muito sanguinolento, como o Enzo falou aqui, né? Muito sanguinário, é um filme assim muito violento. Ele é classificação de 18 anos e o Enzo em um determinado momento falou, cara, eu acho que ele, como é que tu falou? Não, simplesmente eu acho que é muito bem feita a classificação indicativa de 18 anos e eu acho que não era indicado pra eu ver mesmo. Eu acho que realmente eu não deveria estar lá assistindo aquele filme, porque eu fiquei surpreso na primeira cena de. Não, na primeira cena de real violência que teve no filme. Foi tipo assim, uma cena onde o Rambo bateu com o cabo da faca em um cara abrindo um buraco nele, deu uma facada na perna e tirou a costela do cara pra fora e quebrou a costela. Eu fiquei perplexo naquela cena, basicamente. Depois daquilo, eu não sabia o que esperar. Pessoal, assim, o filme ele é repleto de violência gratuita, mas isso não é um problema, tá? Tem muito exagero, mas isso também não é um problema, né? Tem a ver com o Rambo, tu tá assistindo o filme do Rambo, né? O que que tu espera? A parte 4 já tinha mostrado isso, já tinha sido um filme impactante pra época, e essa quinta parte também ela é bastante chocante. Então é importante ir preparado. Se tu é estômago fraco, se tu é mimizento, não vai assistir, tá? Não vai olhar. Sabe, no filme o Rambo em um determinado momento ele pega e se impõe para com a amiga da filha dele, que é a menina que de fato apronta, e inclusive ela deveria ter morrido, não sei por que não mataram ela. O Rambo não deu um jeito de matar ela, porque. Todo mundo daquele da trama podia. Tinha motivo pra matar ela. Todo mundo. É. Então. O Rambo em um determinado momento ameaça ela, fala que vai acabar com ela, vai bater nela. Então, assim, se o pessoal vai no cinema com aquele pensamento, o homem ali agredindo a mulher, cara, não vai, não vai, não é um filme pra você, então. Tá? Que fique muito claro, tudo tá dentro de um contexto, nós estamos falando de um ex-combatente de guerra, um veterano traumatizado que nunca superou o tempo em que esteve na guerra, e isso fica claro também no início do filme. Inclusive, falando no início do filme, na minha opinião, a parte mais fraca do filme é o momento onde ele tá envolvido num resgate, no meio de uma montanha que é muito parecida com a montanha do Rambo 1. Toda aquela floresta Ele- ele- parece. eles usaram os mesmos takes, assim, Sim. do pessoal subindo a montanha durante a chuva. Aquilo ali foi, de fato, para lembrar o Rambo 1. Mas ali foi uma historinha meio esquisita. Ali não, né, eles fizeram uma história meio perdida ali. Não, eu não achei que ficou muito bom aquilo ali, não. Mas o filme em si, ele é um filme que ele é dinâmico, tá? Ele tem uma ação contagiante, ele não se arrasta em momento algum, mas ele é um filme cheio de clichê, sabe? A gente tá falando sobre isso insistentemente porque a gente acha que
Em alguns momentos tu pode sim inovar, tu tem a chance de fazer coisas diferentes, coisas novas, melhorar a história, e não tem nada de coisas que tu não tenha visto ainda em filmes de ação. Mas já eu não consigo pegar o Rambo 5 e falar pejorativamente dele, porque hoje em dia é muito difícil, mas muito difícil tu não fazer clichê em um filme. Tipo, a maioria dos filmes agora tá fazendo clichê como espécie de comédia. Tipo, eles fazem clichê proposital. Porque é extremamente difícil inovar alguma coisa, principalmente em filmes de ação. Não, eu concordo contigo, mas a questão, como eu falei anteriormente, é quando tu fica muito claro da onde tu tirou as informações para transportar para aquele novo filme, né? Por exemplo, no final do filme, o Rambo pega o rancho dele e transforma numa, sabe, Um campo minado. é, exatamente, numa arena de armadilhas. Aquilo ali é muito Desejo de Matar três, tá? Desejo de Matar três era aquilo ali. Inclusive, algumas armadilhas foram tiradas daquele filme. É, foram Então, algumas do Rambo 1, inclusive, também. Na floresta, mas ele aí fazia são, aquele mesmo estilo de armadilha. são referências, exatamente. Algumas passagens dos trailers que eu achei que seriam mantidas do filme não foram aproveitadas, que era aquela ideia de você pegar cenas de um filme e colocar dentro do filme de agora, É que né? tiraria muito dinamismo, na minha opinião. Não, ok, mas eu acho que seria tipo assim um flash, coisas rápidas assim, eu acho que seria interessante, que daria um tom de inovação. Vamos falar de novo sobre Jet Carter. Jet Carter foi um filme que foi feito com alguns também, alguns clichêzinhos da época, mas eles inovaram num momento onde o Carter, que era o Sylvester Stallone, ele pegava e ele imaginava as ações que ele poderia realizar e os efeitos delas, sabe? Era uma coisinha muito rápida, mas que é lembrada, tanto é que é lembrado por mim até hoje. Então são aspectos que eu acredito que poderiam ter sido mexidos, né? A questão ali do campo minado ficou muito parecido com esse último filme do Velozes e Furiosos, como é que é Ah, o que era. Eu não vou lembrar o nome, que é só com o The Rock e o Statham lá. Não, não vou lembrar o nome. então assim, é muito parecido onde Eu também fiquei lembrando os desse. criminosos vão até onde estava o The Rock lá e ele prepara todo lugar para o lugar explodir, para tudo acontecer, sabe? Algumas coisinhas bem esquisitas, assim, sabe? Bem forçadas, algumas forçadas de barra. Por exemplo, o Sylvester Stallone fazia túneis, sabe? O Rambo, né? O Rambo ele Ele pegava ficava escavando por hobby. tipo assim, coisas que mineiros demorariam um bom tempo para realizar e eles o fazem normalmente com carros, com os mesmos carrinhos de mineração para tirar a terra, para tirar as pedras lá de dentro. Ele fez na pá, pelo jeito, né? Porque não tinha trilho, não tinha nada, eram galerias imensas. Toda a propriedade ela estava com galerias por baixo dela, né? E nunca não houve nenhuma explicação por que aquilo estava sendo feito. Não tinha a terra daquelas galerias ali, não tinha as montanhazinhas ali, não, O era mais, tudo plano, né? o mais próximo que tivemos de uma explicação do porquê existia aqueles túneis foi quando foi uma festa que eles tiveram lá e quando o Ramo perguntou o que que a sobrinha dele disse. Quando perguntaram sobre o porquê dos túneis, ele disse: Bah, meu tio é louco e gosta de cavar. É, assim, o vilão do filme é aquele vilão de cartel, também caricaturizado, onde tu tem ali uma gangue, traficantes, sabe, morro, tudo acontece no México. O engraçado da questão do México é o seguinte, que eles passam pela fronteira do México, por um lado para o outro, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Até, ok, tu ser americano e tu sair pro lado do México, beleza, mas pra tu voltar, Não, o Rambo não passou é. pela fronteira com um cadáver. Na Ela, verdade, não, ela ele tinha morrido derrubou. ainda. Não, ele derrubou a fronteira, lembra? Ele arrancou a cerca da fronteira. O Sim. carro. Não, não, mas aí que tá. Mas ele tinha já matado o irmão do traficante lá, do Sim. chefão, e jogado a cabeça na rua. Então, assim, e depois o cartel inteiro atravessou a fronteira e foi para os Estados Unidos com armados até os dentes, com umas 5, 6 caminhonetes ali, né? É umas coisas meio estranhas. Isso é algo importante também. Novamente, não se tem o cuidado da contagem de corpos, né? Porque a quantidade de bandidos que chegaram na propriedade do Rambo e a quantidade de bandidos que mostraram sendo mortas, elas eram incompatíveis. Não, tipo, chegou uns 7 jipes lá na fazenda, digamos assim. Não parava do Rambo Morreu matar carro. uns 7 jipes, deve ter morrido umas 60 pessoas, mais ou menos, assim, entre explosões e tudo aquilo que aconteceu. Bom, pessoal, o vídeo já está um pouquinho longo. Eu vou dizer para vocês o seguinte. O meu resumo, depois eu já passo o microfone aqui pro Enzo. O meu resumo. Gosto demais dos filmes do Sylvester Stallone, né? Acho que se perdeu um pouquinho do personagem em si. Eu acho que o personagem estava um pouco
deslocado. Eu acho que, mesmo que a idade tenha chegado, ele subiu o morro lá em um determinado momento, sem nenhuma preocupação sobre, tipo, preocupações que ele teria como ex-boina verde, tudo aquilo, sobre por onde ele iria andar, como que ele iria fazer, como que ele iria chegar. Ele entrou caminhando, se expondo. Então, eu não vejo muito Rambo nesse filme, sabe? Eu vejo um cara atormentado. Se eu não tivesse o título Rambo Até o Fim, que é o subtítulo do filme aqui no Brasil, né? Lembrando que esse Até o Fim foi uma frase utilizada no Rock 4, né? E o Sylvester Stallone faz muito disso, de transportar uma coisa de um filme para o outro, né? Então, esse detalhe, essa frase, esse subtítulo do filme, ele é uma herança de um filme do Rock. Mas o filme em si eu não vejo muito Rambo. Eu acho que Rambo tem muito a ver com floresta, tem muito a ver com aquilo que foi mostrado no Rambo 2, depois no Rambo 3, no Rambo 4, o Rambo 1 também tinha muito floresta, sabe? Então nesse aí eu acho que é um filme interessante de se assistir. Filmes que o Sylvester Stallone sempre são bacanas. Ahn, não, eu achei muito, tipo, muito vazio em todos os aspectos. Não que eu esperasse um filme que pudesse vir a concorrer ao Oscar. Não me entendam mal, não é isso. Mas eu esperava mais dessa última parte do Rambo. Quem sabe se ele tivesse morrido poderia ser mais interessante. Já fica aí. Então, uma informação muito relevante, né? O Rambo não morre no final. O pessoal estava preocupado que o Rambo iria morrer. O Rambo não morre no final. Eles E deram a entender que morria, tipo assim, ele estava ferido, mas ele, depois de algumas cenas, mostrou ele a cavalo indo embora. Então, indo embora, sendo que ele já estava embora. Tipo assim, ele estava na casa dele, vai embora pra onde, né? Mas enfim. Eu achei um filme ruim, mas por ser Rambo, eu acho um filme bom. Então, é isso, né? Não é um filme bom, mas também não é um filme ruim. Se tu desconsiderar o fato que tu estava assistindo Rambo, é um filme que tu assiste, ok, um bom filme de ação, um filme que te interte, né? E é a função de um filme de ação. Mas nada muito além disso. Mas quando tu sente que tu tá assistindo Rambo, que é a última parte, o negócio que começou lá em 1982, cara, não tem como tu não sentir algo a mais, algo diferente. Então, é isso. É um filme ruim, mas é um filme bom por ser Rambo, né? Então, vou passar para o Enzo aqui para ele dar a opinião dele sobre o fechamento aí dos nossos comentários. eu continuo ainda achando um filme excelente. Uma opinião totalmente contrária, mas eu acho um filme muito bom. Um filme que poderia ter um pouquinho menos de violência gratuita, inclusive. Ele define o termo de violência gratuita, porque ele mata pessoas que já estão mortas, digamos assim. Ele chega numa pessoa que caiu em uma armadilha e fuzila. É. Mas é um filme muito bom, é um filme pra te assistir. É um filme que vale a pena muito bem o ingresso, na verdade. Acho que, inclusive, finalizou bem a franquia. Mesmo estando bem longe do que era o Rambo 1, que foi o melhor Rambo da franquia, inclusive. Normalmente é difícil de superar o primeiro filme, né? Sim. Mas eu vou te dizer assim que eu achava, em termos de Rambo, adoro os filmes do Rambo, mas eu achava que a história em si ela podia ter sido finalizada no Rambo 2. Né? Eu não acho que a terceira parte tenha sido necessária, A não acho que a quarta, muito quarta menos. tenha sido necessária, não acho isso. Mas mesmo assim, como eu falei, eu não gostei do filme em si, mas gosto da maneira em que foi contado e que foi finalizado também a saga do Rambo, até porque eu acho que não tinha uma outra maneira de tu contar isso. Né? Eu falei que era interessante ele na floresta, mas não tinha como tu botar um senhor de 70 e poucos anos na floresta, como tu fazia quando ele tinha lá seus 30 e tantos anos. Não, mas realmente, como tu falou, se tivesse Rambo 1 e 2, tivesse finalizado o Rambo aí, o 3 e o 4 não existissem, esse 5 ele não fosse um Rambo, pra mim seria muito bom. Porque o 3 e o 4 não perderia muita coisa pra mim. Vamos torcer agora, uma das minhas suspeitas, assim como eu falei que no Rei Leão, que eu achava que a próxima história a ser contada dentro do contexto Rei Leão vai ser a história do Mufasa, né? A história que vem antes do primeiro Rei Leão. Eu acredito que Rambo não acaba por aí. Eu acho que sim, a trajetória do Sylvester Stallone se encerra com essa quinta parte do Rambo, mas nós devemos ter um Rambo Begin, né? Um início ali, algo que aconteça antes do primeiro Rambo. Acredito que vai ser contada a história, quem sabe, do Rambo do Vietnã, ou até mesmo antes disso, né? Porque foi mostrado bastante fotos dele, bem novo, né? Os quadros na parede. Sim. Então, quem sabe eles estejam preparando algo nesse sentido, né? Eu não acho que eles vão encerrar já a franquia do Rambo. Acredito que apenas a participação do Sylvester Stallone, e agora, quem sabe, vai ser contado aquilo que aconteceu
antes do primeiro filme. E pra pessoas como eu, assim, que pensam, bah, mas aquela franquia, aquele personagem tem que ser com aquele ator, é uma coisa que eu, inclusive, penso bastante, mas que foi mostrado o contrário pra mim com o filme do Han Solo, que não é com o ator que faz o Han Solo, mas é um filme muito bom. Agora temos o filme do Exterminador do Futuro, que está o próximo filme do Exterminador do Futuro, que aparentemente também não deve ter o Arnold Schwarzenegger, né? Sim. Não sei, de repente, por algum efeito visual, de alguma computação gráfica, mas a princípio é com a Linda Hamilton, né? Que faz a Sarah Connor no filme. Vamos ver o que esperar desse filme. Mas então, a crítica era mais ou menos isso. Temos, inclusive, um vídeo aqui no canal sobre os outros Rambos, caso tenham curiosidade, inclusive, Ó, onde tá a até gente fala mais aparecendo, sobre tá, um ao quarto. tá aparecendo aí no ladinho aí, né? Vai O estar na filme do descrição Rambo. do vídeo. Perfeito. E o próximo vídeo que a gente vai estar gravando, né? Vamos falar sobre uma parceria que nós firmamos agora, né? Com a principal empresa aí voltada a produtos para nerds aí do Brasil, tá? Então, muito em breve, próximo vídeo que a gente vai estar lançando, a gente vai estar falando sobre isso. Um grande abraço, né? Muito obrigado pela atenção aí de todo mundo que acompanha nosso canal.